Qual a maior desvantagem de comprar um imóvel em leilão? Muita gente pergunta isso, tem essa preocupação. Quais as desvantagens de investir em leilão de imóveis? Comprar um imóvel em leilão. Bom, na verdade, a grande desvantagem é que em 90% dos leilões você não vai conseguir visitar o imóvel, entrar no imóvel para ver lá dentro e tal, como está. Se você estiver comprando imóveis em leilão para moradia, logicamente você vai querer conhecer o imóvel, entrar no imóvel. Por exemplo, também, quem compra fazenda, o cara quer visitar a fazenda. Quem compra um prédio comercial, quer entrar para conhecer o prédio comercial. Então, essa é a grande desvantagem. Em 90% dos casos, você não vai conseguir fazer visitas. Logicamente que existem aqueles leilões que você consegue fazer visitas, especialmente se for extrajudicial, em venda direta. Às vezes, muitos leilões judiciais, o juiz determina, né, que independente de estar ocupado ou não, que a pessoa consiga visitar, vai acompanhado por um oficial de justiça, então, mas não é a maioria dos casos. Então, essa é a grande desvantagem. Agora, se você está comprando para investimento, você não precisa olhar dentro do imóvel. Ainda mais se for um apartamento. Apartamento é tudo padrão. Então você, levantando aí na internet, naquele mesmo prédio, um imóvel na mesma metragem, você vai saber como é. Muita gente pensa, mas se o cara destruir o imóvel? Acontece isso? Muito raramente acontece. Nos meus mais de 20 anos, nós tivemos 2 casos. Apenas 2 casos. E ainda assim, né, então, nós compramos um duplex, por exemplo, em São Paulo. E a pessoa, ela conseguiu torcer a escada do duplex. Tirou os bocais, tirou não sei o que, tirou lá o vaso sanitário. Mas isso, se você for depois, né, fazer esses reparos, o valor é muito baixo, considerando o valor que você pagou pelo imóvel. Isso aí não vai tirar o teu lucro, pode reduzir poucas coisas. E mesmo porque dentro, né, quando você vai fazer a análise da oportunidade, você já vai deixar um percentual, um valor para reparos, para pintura, para alguns pequenos reparos no imóvel. Nós já fizemos todo tipo de reparo no imóvel, mas considerando o valor, se você comprou bem, se você comprou olhando a PPCL, que é aquela planilha de previsão de custos e lucro líquido ao final, sabendo até onde você pode lançar com margem de segurança, já considerando despesas extraordinárias, além de despesas, né, se for no caso de um condomínio, com condomínio, IPTU, isso tudo dentro de uma planilha. Não se preocupe, dessa planilha você consegue ver, achar essa planilha dentro do curso Arrematação Acelerada e também do curso Especialista em Leilões, para você, né, ter toda a segurança. Mas isso não tira o seu lucro. Então muita gente fica preocupada com isso. Mas será que vai detonar, o imóvel vai estar detonado? Não acontece isso. Mesmo porque já foi no caso de um leilão judicial, por exemplo, já foi feita uma avaliação, existe um laudo lá, você inclusive consegue olhar. Então olha só, se for um leilão extrajudicial, são os leilões de bancos, então o que vai acontecer? Você não vai possivelmente conseguir visitar o imóvel. Os bancos, né, geralmente quando está ocupado, não tem como visitar, isso que acontece. Agora, nos leilões judiciais, tem juízes, como eu falei, que vão permitir você visitar o imóvel e como também você consegue, em muitos dos casos, olhar o laudo de avaliação que está lá dentro do imóvel. E lá vai ter as fotos. Inclusive, o perito que foi lá analisar, fazer a avaliação, ele vai discriminar a situação de cada cômodo ali, vai mostrar como está por dentro. Então você consegue pelo laudo. E logicamente que nesse caso de uma penhora e levar o imóvel a leilão, o devedor ele está como depositário, né, fiel desse imóvel. Então ele não estraga o imóvel porque ele, né, tem problema depois com o juiz. Se tiver, você pode inclusive cobrar ele desse valor. Até caso ele fique depois também, né, da arrematação, tempo de aluguel, mas é outras coisas. Então, primeira desvantagem é que você não consegue, na maioria dos casos, visitar o imóvel. Então muita gente tem essa preocupação, mas se eu não consigo visitar o imóvel, né, como faz? Outra coisa, mas eu não vejo como uma desvantagem, que é a questão do tempo, tá? Ou seja, nós estamos falando de imóvel, ou seja, o imóvel é um investimento de médio e longo prazo. Muita gente preocupada, eu vou ter que desocupar o imóvel e o imóvel 90% está ocupado, então isso seria uma desvantagem. Vou levar muito tempo para desocupar. Sim, leva muito tempo para desocupar se você não souber o que está fazendo. Ou se você pegar um advogado que não é especialista em leilão de imóveis. Porque a fundamentação dele não vai estar correta. E com isso, o processo, né, vai protelando, vai adiando, vai demorando, porque a fundamentação está errada. Então, se você arremata um imóvel
por exemplo, no leilão extrajudicial, em alienação fiduciária, a desocupação, por lei, ela deve ser feita após, né, o despacho do juiz, a decisão liminar do juiz em até 60 dias, ou em 60 dias para desocupar. Isso está na lei. Ah, mas eu comprei um imóvel em venda direta, ou licitação aberta, ou fora da alienação fiduciária. Os casos, né, na maioria dos casos, o juiz tem dado de 15 a 30 dias, às vezes 60 dias, no máximo 90 dias para desocupar. Okay? Então, se estiver com o inquilino dentro, tem 90 dias para denunciar o contrato dentro, né, daquelas condições que eu ensino dentro do curso. Então, se for um leilão judicial, o juiz tem dado em média 15 dias a 30 dias para desocupação. Então, é só fundamentar da forma correta e entrar, né, logicamente, com a fundamentação correta, com a pessoa certa, né, com um advogado que sabe quais são essas fundamentações. Todas essas fundamentações estão dentro do curso Arrematação Acelerada e também do Especialista em Leilões. Lá, né, o seu advogado, se ele não souber, você pode até passar para ele, cara, eu quero com essa fundamentação. Dentro do curso tem até modelo de ação para você desocupar o imóvel mais rapidamente. Então, o imóvel estar ocupado não é uma desvantagem, a menos que o seu advogado não saiba o que está fazendo. Ah, mas tem certos juízes, né, que demoram mais, que criam algumas dificuldades. Acontece. Então, logicamente, a gente não pode dizer que 100% dos casos vai levar esse tempo. Tem casos, dependendo da análise que você fez, né, também da documentação, existe um checklist para você verificar. Antes de comprar o leilão, né, comprar o imóvel, você verifica, né, todas aquelas, né, exigências que estão lá no checklist. E aí, se você não errou nessa análise, você só precisa saber ler e olhar. Não precisa ser um especialista para isso, só precisa do curso, né? Só precisa ter um checklist, que está dentro também do Arrematação Acelerada e do Especialista em Leilões, não vai ter problema nenhum. Agora, quando tiver um problema ali, você já vai detectar. E aí você vai desconsiderar esse imóvel e não vai partir para o outro. Simples assim, ok? Então, essa desvantagem do imóvel estar ocupado, na verdade, não é uma desvantagem, porque a maioria vai estar. Você só precisa aprender a lidar com isso. Mas o imóvel é de médio e longo prazo, ok? Então, tanto o judicial quanto o extrajudicial, considerando o benefício que você tem, você está comprando com um valor muito abaixo, né, do valor de mercado. Existe também a possibilidade de você comprar antes do leilão, né, também. Isso em mentoria eu ensino como faz isso, mas você tem que verificar, bom, isso aqui é um investimento conservador, imóvel, médio e longo prazo. Se eu não vou morar no imóvel, eu não preciso ver o imóvel, eu simplesmente, né, preciso entender. Geralmente os corretores imobiliários lá perto do imóvel vão saber, né, avaliar bem aquele imóvel mesmo sem entrar no imóvel, ok? Então, a grande desvantagem, como eu falei no início aqui desse vídeo, né, é você não poder entrar na maioria dos imóveis. Tá? Não na maioria, mas em outros você vai conseguir. Mas tem necessidade, só se for para moradia, aí tem que entrar mesmo. Dependendo do tipo de imóvel também, né? Fazenda, prédios comerciais, industriais, a pessoa tem que olhar. Mas se for um apartamento por casa, não há necessidade se você é um investidor. Você não vai morar no imóvel. Então, se você não vai morar no imóvel, você só precisa ver se o imóvel está ok, como eu falei, e ponto, né? E aí você pode comprar. Então, 90% dos casos a gente compra, sem precisar olhar, depois faz os pequenos reparos e tudo fica muito bem, sem nenhum problema, ok? Bom, se você quiser mais informação, a gente tem aí um curso Arrematação Acelerada, tem um especialista em leilões, aqui na descrição do vídeo você vai conseguir ter mais essas informações, chamar no WhatsApp para poder saber mais, ok? E se você quer mais dicas como essa, mais informações sobre esse mundo dos leilões, cara, assina aqui o canal, ativa a notificação e sempre que eu gravar um vídeo, você vai ficar sabendo. Combinado? Até a próxima!